Eu comecei o programa aqui, o senhor lembrou antes do programa de Januário de Oliveira, né? Doutor Januário. Grande Januário de Oliveira. E agora... Espetacular Januário de Oliveira. E agora eu vou acionar o Zinho fazendo uma homenagem pro senhor. Ah, é? Aê, Zinho! Tudo bem, Zinho? Esse é um artista! Aí o Zinho, esse é um artista. Fala, meu artista! Isso aí. Boa noite, presidente! Fala, Boa noite, garoto. presidente, boa noite, Oswaldo Pascoal, essa lenda do jornalismo. William Tavares, você brilha demais, William Tavares, você é demais. Carille no Vasco? É, Carilão, hein? Rapaz, Carille no Vasco. Ah, gostei. Gostou? Se der certo, eu gostei. Opa! Gostei. Boa! O Cabeça da Vila não gosta muito, não. Cabeça da Vila, né? Cabeça Mas, da assim, Vila sobrinho. não curte, Ah, cara. Nem o sobrinho. Sobrinho da Vila também não gosta. Sobrinho também não? Sobrinho também não? Toninho Boca Suja. Rapaz, Toninho botar. Ninguém gosta. que é isso? Ninguém curte Pô, muito mas ele o foi Carilão. campeão. Foi campeão brasileiro já, o Carille? Não, Foi. no Santos não. No Santos ele foi campeão da segunda divisão. Não, foi campeão no Corinthians. No Corinthians foi. No Corinthians ele foi. Aliás, no Treinador Corinthians ele é campeão tricampeão brasileiro. paulista e campeão brasileiro. Belo, tanto é que ele queria voltar pro Corinthians, né? Mas treinador, ficou bom lá treinador. e o negócio não deu muito certo. É o seguinte, hein? Notícia do dia. Notícia do dia. Sim. Ainda estamos confirmando direitinho, mas, por exemplo, nosso companheiro André Hernan já tuitou dizendo que Carille vai pro Vasco e é contrato de 1 ano. Tá? Um ano? É, 1 ano. 1 ano de contrato. A gente está apurando aí que está perto. posso- As histórias estão se alinhando, as apurações estão se alinhando. Parece que o Carille vai mesmo para o Vasco. O Vasco que tentou o Renato Gaúcho não aceitou, questão financeira, mas parece que com o Carille a coisa vai andar, Pascoalzito. Eu queria fazer apenas uma ponderação. Uma ponderação, por A favor. respeito do Pedrinho, que eu tenho o máximo respeito. Tá, O Pedrinho foi um bom jogador de futebol. muito bom. Muito bom. As contusões Atrapalharam muito, isso o é Pedrinho, fato. mas ele foi muito bom jogador. Ele foi bom comentarista, quando trabalhou como comentarista. Também. Mas não tem nenhuma convicção como presidente do Vasco. É mesmo, rapaz. Zero, convicção zero. Ele começa procurando um treinador, o Renato Gaúcho. É. Tem o Tonhão da Fiel. O Tonhão tá lá, também tá na lista lá. É. Aí tá perto de acertar com o Carille. Gente, tudo diferente. É. Mas alguma novidade? Mas espera aí. Eu posso esperar isso de algumas pessoas que não estejam e não fazem parte de todo esse processo que o Pedrinho viveu. É. O Pedrinho foi jogador, o Pedrinho é o presidente e o Pedrinho foi comentarista. Então ele tem que escolher um treinador, com todo respeito, eu adoro o Carille, acho que o Carille é um baita treinador, muito embora a torcida do Santos não goste, vaiou o Carille o tempo todo, achei uma falta de cortesia, uma falta de gentileza. Isso é uma coisa que a gente pode discutir. Porque eu acho que, assim, até como torcedor do Santos aqui também, a parte que me compete, é lhe dizer que realmente ele não é um treinador ruim. Não é isso, não. Ele é bom treinador. Aqui tem outras coisas que a gente pode discutir um pouquinho mais Sim, à mas frente. eu Mas acho diga lá, que mas é bom treinador. Vai lá, vai Eu lá. acho que foi muita vaia e muita falta de cortesia com ele, um time que foi campeão da Ele Série também B. não foi cortês com o time, mas tudo bem. Vamos Também. lá, Pascoal. Então, pelo que ele tinha, eu acho que ele, com o que ele tinha, ele fez o trabalho que tinha que fazer. Trabalho Era botar ok. o Santos na primeira divisão e foi campeão. É. É Só um não trabalho que você diria ok. Perfeito? Só que ele tinha que fazer, na hora que pintou o flerte com o Corinthians, o que ele fez na época com o Vasco. O Vasco Aí- já tentou. Não vou. Com Aí- o Corinthians não teve isso. Teve Aí- muito cos ali. Sou obrigado- Aí ele se queimou com a torcida do obrigado. Santos. Eu Mas tive pra ficar até... no Santos, ele fez assim pro time do Japão também, também né? ficou. Então, pro time do Japão. Aí optou, mas tá No ali Vasco, ficou no no Santos. Corinthians não foi. Mas aí eu tive Aí até a um rivalidade, embate, né? um embate de diálogos Diálogos, muito bem. com o Zinho. Perfeito. Porque eu disse aqui, o Carille azedou a marmita dele lá no Santos Sim. quando ele recebeu o convite do Corinthians e patinou, Foi isso. né? Foi isso. Aí o Zinho falou, mas será que isso vai fazer toda a diferença e tal? Eu falei, azedou o leite nessa daí. Se ele tivesse tido uma convicção e dito, não vou, pronto, não vou seguir com o Santos, porque quando ele assumiu o Santos na Série B, ele disse, vou com o projeto do Santos até o fim para colocar o Santos na primeira Perfeito. divisão. Perfeito? Perfeito. E ele foi até o fim, botou o Santos na primeira divisão. Só que teve essa derrapada. Aí eu sou obrigado a concordar com o senhor. Mas ele foi eficiente, tá, Pascoal? Ele foi eficiente porque ele colocou o Santos numa final de Paulista. Eu só estou abrindo esse preâmbulo para dizer o seguinte, que o Pedrinho tem um elenco na mão e pelo que ele conhece de futebol, pelo que ele já viu de futebol, pelo que ele jogou de futebol, ele tem que entender quais são as peças que ele tem e como montar.
O Carille é um perfil de jogo. Isso. O Renato é outro perfil de Outra jogo. conversa. O Tonhão da Fiel é outro perfil de jogo. Totalmente. Então, a gente tem que entender esses momentos e entender que hoje, do jeito que o Vasco está, ele não premia o Carille com suas vertentes como treinador. Hoje, não vai ter 3 volantes, não vai ter o lateral que segura, o outro que passa. Não... A gente precisa entender isso aí, né, gente? A gente precisa entender. E o Pedrinho, a minha crítica ao Pedrinho é porque ele viveu tudo isso, ele sabe o que eu estou falando. E a torcida do Vasco também. Agora, o Carille é bom treinador? Para mim, o Carille é bom treinador, mas dentro do que ele pensa de futebol. Dentro do que ele pensa. Há uma limitação ali. Ele não é um cara de muitas ideias, muitos planos, ele tem a ideia dele ali fixa e ele vai. Inclusive, no Santos ele falou isso, não vou mudar a minha forma de jogar. O Santos ele não mudou o perfil do time, tendo possibilidade de ele mudar. E aí também teve crítica. Exatamente, isso pegou também. Também teve crítica. Então, eu imagino, eu gosto do Carille, mas que deem a ele o perfil de time que ele pode trabalhar no Vasco. Vai ser um time, hoje, na modernidade, reativo. E os externos desequilibrantes vão ter que... isso aí, como diria bonito, Tite. Né? Você que criou isso. O Tite aprendeu contigo isso. O Zinho gosta muito disso. Os externos desequilibrantes, quer dizer, os pontas, precisa de um ponta para atacar e um jogador de velocidade na frente. Se o Vasco... E o Vasco parece que o centroavante do Vasco joga dentro da área, né? Joga. Então, são coisas que a gente... Isso. É isso que eu quero falar. É isso. O discurso é mas na hora de fazer, bate na porta a necessidade. E a necessidade é a mãe da invenção. Toda vez que você tem necessidade, você inventa alguma coisa. Você inventa, nós inventamos, os grandes inventores passaram por isso. Tem isso? Opa, meu senhor, a necessidade é a mãe da invenção. Então o Pedrinho, se dá certo o Carille, ele é um gênio. Vai ter que dar Falou um time... que os grandes inventores começaram assim. Vai ter que dar a ele os jogadores do formato de jogo dele. Tá. O formato de jogo do Carille é específico. Então, que isso seja feito. Se vai contratar o Carille, dê a ele o time para ele jogar, do modelo dele. Reativo com ponta de velocidade e um centroavante que corre junto. Ah, não, mas a gente tem o Vegete e ele joga lá de pivô. E aí, como é que vai fazer? Nós temos 2 meias com muita qualidade técnica. Como é que eles vão chegar na frente? Fabrício está me lembrando aqui, tá ouvindo aí, Fabrício? Não. Que o Jô, em 2017, era essa referência, que quebrava a bola nele. Não, mas o Jô era ponta esquerda, ele passou para dentro. O Jô jogava aberto como ponta e ele derivava para dentro. Porque o Jô era canhoto. Na base, o Jô jogou de ponta esquerda o tempo todo. Quando ele entra no time principal do Corinthians, ele joga de ponta esquerda. O Jô só vai... O Jô foi jogar... Não era o Romero, não? Quem? Não era o Romero que jogava pela esquerda? Não, o Jô derivava do lado do campo para dentro. Sempre. É um correndo e o outro chegando. É um correndo e o outro chegando. É um correndo e o outro chegando na área. O Santos, quando tentou botar aquele rapaz lá, o centroavante, aquele alto... O Wendel? Não, aquele argentino, o... O Furt? Não... Então, mas o Furt teve uma questão física também. O Furt teve um ano fisicamente péssimo, né? Péssimo. Também não funcionou. Não virou. E ele dá referência ali, não deu certo. Então, é só a minha ponderação. Porque, assim, falar é uma coisa. É o que eu estou falando aqui. Mas na hora da necessidade, aí é outra completamente diferente. Você acha que é ruim dormir com o Renato e acordar com o Carille? Que é o que está acontecendo lá. Não, acho ótima contratação pro Vasco. Ótima. Estamos falando de um técnico que acabou de ser campeão brasileiro agora. Foi da Série B, mas ele foi lá para isso. Ele foi dirigir um time da Série B. Foi lá e ganhou. Jogou como? Do jeito que ele tinha também, que o Santos também não tinha esse elenco todo maravilhoso, não. Perdeu o último jogo, CRB em casa, é para vaiar mesmo, xingar e querer que vá embora. Acho que ele se perdeu mais nas declarações. Foi isso. Aquela da pressão, e vocês não sabem o que é pressão. Pressão foi contra o Tolima, aí sempre relembrando coisa de Corinthians. Claro que desagrada o torcedor. Mas o papel dele como técnico foi cumprido. Foi lá, classificou, levou e ainda ficou com o título. O Carille vai fazer esse time reativo sim, porque ele vai ter que arrumar a defesa do Vasco. O Vasco teve a 4ª pior defesa do Campeonato Brasileiro, gente. Então o Verratti faz gol lá, mas aqui atrás, e olha que o goleiro é bom, hein? Levado em consideração. E olha que o goleiro salva bastante também, hein? O Léo Jardim ali pega muito. Ainda assim foi a 4ª pior defesa. Então ele vai arrumar o time do jeito que é o estilo dele, da minha opinião, de trás para frente. Lá da cozinha que se falava antigamente, para frente. Você vai começar a ganhar 1-0 gol do Verratti, tá bom. Foi assim que foi campeão com o Corinthians. Assim foi tricampeão.
paulista com o Corinthians, campeão brasileiro. Então, assim, ele é um técnico vitorioso, gente. Se a torcida do Santos agora não gostou do trabalho dele, ok. Problema dele com a torcida do Santos. Mas o papel dele ele fez, levou o time ao título. Agora, olha o currículo. O Corinthians não tinha um tricampeão paulista desde 1200 a.C., entendeu? Ele foi lá e ganhou 3, cara. E vai olhar o elenco com o qual ele ganhou do Santos, São Paulo, Palmeiras, concorrentes do interior. Não era essa maravilha, hein? Não era. Era a quarta força. Então, quando começou era a quarta força e foi lá. Então, eu acho legal. E assim, e tem a história do salário, né, cara? O Renato foi lá conversar, mas queria um salário que o Vasco... Porque o Vasco não definiu essa história ainda, né? SAF, vai ter dinheiro, não vai ter, vai pagar com o dinheiro do Vasco. Ainda. Não, nem o Pedrinho. Então, assim, também não pode chegar lá. Eu acho que isso que pegou, não. Queria o Renato, mas... Pô, mas essa grana, não sei se eu vou ter, não vou ter. O Pedrinho está administrando para conseguir dinheiro, para conseguir reforço. Mas por este perfil de se defender bem, eu acho que o Vasco acerta com o Carille, sim. Sim. Zinho, quero te ouvir. Você já deu um plazinho aí no começo, né? Já falou que gostou do Carille, curtiu essa ideia do Carille. Eu acho que assim, a gente tem que ver o que o Pascoal falou, perfil de elenco, o que o Carille vai ter à disposição para aquilo que ele entende ser o melhor. E eu acho que a gente tem que ver também quais são as pretensões do Vasco para o ano que vem. Eu não estou vendo um Vasco disputando título nenhum. É um Vasco que tem que ter um ano de estabilidade, tem que ter um ano ali de meio de tabela, se pintar uma 8ª posição no Campeonato Brasileiro, alguma coisa assim, conseguir... O Vasco tem Copa Internacional. Tem a Sul-Americana, Não estou vendo ainda uma possibilidade de título, mas o Vasco é mais um passo para se reerguer. Dependendo das pretensões, o Carille também é um treinador que vai cair bem ali, Ozinho. Eu estou com o presidente, acho que é uma boa contratação, pode ter característica, né, diferente de trabalho, de como lidar com os atletas. O Renato é um cara muito mais próximo, né, vamos dizer assim, é um cara que tem um currículo de muitas conquistas, de saber trabalhar com jogadores com mais idade. O Carille, eu acho que ele carrega um rótulo muito forte, né, de um treinador só defensivo, mas eu não o vejo assim. Vocês estavam falando muito do tricampeonato do Corinthians. Cada ano foi um modelo de jogo diferente. O Carille, ele teve versatilidade, sim. Ele jogou sem centroavante. Lembra? Jogava Jadson e Rodriguinho, né? Se não me engano. Eram os 2 meias que chegavam na frente, eram 4-2-4. Muita gente no 4-4-2. Ficou meio que na dúvida, né? Pô, como é que vai ser isso? Tal. Encaixou, deu certo. Mas ele jogou no 4-2-3-1, ele jogou no 4-1-4-1, porque ele trabalhou muito com o Tite, ele como auxiliar, e o Tite adora esse sistema de jogo, um volante na frente da zaga, 4 jogadores à frente e o atacante lá, mais fixo. Então ele sabe usar o time com um centroavante, pode usar eu estou falando pelo que eu vi na carreira dele como treinador. Agora, no Santos, não foi nem por time, característica de jogo, porque foi defensivo. Vocês acabaram de falar, foi um momento do ano que houve essa dúvida. Eu não vi dessa forma, eu não vi ele falando que queria ir para o Corinthians, né? Eu não vi ele tomando nenhum tipo de decisão falando, mas ele já devia ter batido uma... Cara, tem uma sondagem, se o staff dele escutou, mas ele foi conversar com alguém do Corinthians, ele abriu conversa, aí o torcedor do Santos poderia ficar bem bravo mesmo. Se o empresário dele sentou com alguém do Corinthians, eu não me lembro na época de ouvir, ler nada nesse sentido. Ele continuou o trabalho dele no Santos, né? Ele quis vir para o Santos. Assim, eu gosto muito do trabalho do Carille, acho que ele é um profissional estudioso, é um cara muito determinado naquilo que ele quer, e às vezes se confunde quando o cara tem um entendimento tático, é um cara que sabe montar, porque ele fazia isso na comissão técnica do Tite, né? Treinar a defesa e tal, e aí levou isso como que ele só se defende, não ataca. O cara que é campeão brasileiro, o cara que é tricampeão paulista, o cara que agora ganhou com o Santos, ele não pode ser só defensivo. Acho que o Vasco, para o elenco que tem, o Carille é melhor do que o Renato Gaúcho. Minha opinião. Aí.
O elenco que está hoje do Vasco é melhor o Carille do que o Renato. Para com o que tem, conseguir organizar bem o time do Vasco, o elenco que tem hoje, é ter um conjunto forte para almejar algo. Tem que estar muito bem encaixadinho esse time, porque não tem tanta peça de reposição. Ah, mas o Pedrinho agora vai ao mercado e vai contratar jogadores, vai dar mais opções para o treinador, aí é uma outra coisa. Mas eu acho que ele é bom treinador, sim. Acho que às vezes ele é injustiçado, né, com esse rótulo só de defensivo. É um cara que tem uma carreira vitoriosa, conquistou títulos, né? De repente a gente vê treinador do exterior vindo que não ganhou nada. Aí 1, 2, 3 dão certo, parece que a solução só é essa. Calma. Eu acho que assim, o Mauro Naves, o nosso presidente, acabou de falar. Às vezes nós temos treinadores jovens que não têm paciência nenhuma. O Carille não é jovem, mas eu acho que a paciência com ele é bem pequena. E já começa, antes dele assumir alguma equipe, criar um rótulo, uma imagem que no primeiro resultado ruim, o torcedor já vem junto. Ah, também esse treinador defensivo. Né, eu acho que assim, falta dar um pouco mais de moral para um treinador que é o atual campeão brasileiro da Série B, ganhou, subiu com o Santos vencendo, conquistando, né? Então, assim, eu acho que assim, para o momento, pelas condições financeiras que o Vasco tem, pela dificuldade, o Pedrinho falou, eu quero trazer um treinador que conheça já esteja aqui, conheça o futebol brasileiro. Então ele fez uma boa contratação. Se concretizar, para mim faz uma boa contratação. É bom deixar claro que não está certo ainda, são informações de bastidores, a gente está apurando. O André Hernan já cravou, inclusive, e parece que tudo se encaminha mesmo para o Carille. Curiosamente, o Carille estreou como técnico contratado mesmo pelo Corinthians, contra o Vasco naquela chamada Florida Cup que tinha Florida no início Cup, do ano, e agora mudou. Porque ele tinha sido interino. Ah, saiu o Mano Menezes, ele vai lá. Saiu não sei quem, vai lá. Ele já tinha feito algumas passagens à frente do Corinthians. Mas em 2017 é que ele... Opa, agora vai ser o ano. Aí ele mete 4-1 no Vasco lá e depois empata em 0-0 com o São Paulo e perde a decisão da Florida Cup dos pênaltis. Então o Vasco está desde o início na carreira dele e tomara que ele seja feliz lá, cara. E, de novo, o Vasco tentou levar o Carille quando ele estava no Santos. 2017 dele. É isso. Fala. Diga aí, Ozinho. Qual que é a escalação? Não, era o time 4-2-3-1. O Jô de centroavante, o Jadson, o Rodriguinho e Romero, Maicon e o Gabriel de volante. Aí tinha linha de 4 ali, né? O Fagner, Balbuena, Pablo, o Guilherme Arana e o Cássio. Pois é, essa zaga era boa também, Balbuena e Pablo, 2017. Né? Estavam bem na... General Balbuena e o Pablo jogou demais. Estavam bem naquela época. Em 17. Fagner, né? Já na direita, bem. Fagner. E o Arana surgindo ali pelo lado esquerdo, né? Arana, que eu não vi, eu ouvi dizer hoje que estão querendo de volta. Tem espaço também? Vamos falar sobre isso. Tem sondagem, tem conversa. Aliás, depois eu quero entender qual é do Atlético Mineiro, né? Porque chega lá, tirou o Paulinho, vamos conversar. Arana, vamos tentar também. Eu quero saber qual é do Galo. Se agora chega lá, negocia com todo mundo, qual é do Galo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso.